Meus amigos, boa noite a todos. Olha, sejam bem-vindos nessa sala de palestra aqui do Centro Luz e Caridade. A gente está iniciando um novo momento online, né, pelo Facebook, do Luz e Caridade, assim, com palestras alusivas aos mais diversos temas da espiritualidade, tá certo? A gente vai estar aqui toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, batendo um papo com um palestrante, trazendo a todos nós assuntos assim sobre a doutrina, sobre a espiritualidade, né? E o programa assim do Luz e Caridade ele se chama Quatro Estações, né? Quer dizer, é uma alusão a esse processo evolutivo do ser humano, do homem, né? As diversas existências, sentimentos que envolvem na sua caminhada nesse planeta. Por isso que tem esse nome Quatro Estações. E para a gente inaugurar esse programa de hoje aqui, as quatro estações, a gente está recebendo aqui a nossa querida companheira de estrada, né? Sempre conosco aqui. E estamos recebendo aqui a Rose, né? Já está aí na telinha com a gente, né? A Rose Elaine Silqueira. E a Rose, ela é pedagoga, ela é diretora de uma escola em Matão, palestrante espírita, coordena vários grupos, trabalhadora de atendimento fraterno, enfim, de estudos. E ela tem um trabalho muito bonito, a Rose, na qual a gente chegou até a participar, que é os Espíritas em Ação, né, Rose? Que é lá em Matão. E hoje ela vai trazer para nós um tema assim muito interessante, que é ajudemos a vida mental. Né? Eu acho que é um tema bem atual, bem necessário, né, para que a gente que possa nos ajudar nesse momento que a gente vivencia. Então, primeiramente, Rose, boa noite, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os amigos do Centro Espírita Luz e Caridade de Araraquara, onde eu tive o prazer de estar por várias vezes, e é uma grande felicidade receber mais esse convite e podermos, nesse momento, utilizarmos dessa ferramenta para fazermos uma reflexão, falarmos um pouco mais de Jesus e aprendermos juntos, né, Sérgio? Um prazer Sim. grande, então, ao Jaci, a você, Sérgio, e a todos os trabalhadores dos dois planos que estão no Luz e Caridade, que fazem esse trabalho maravilhoso nesse pronto-socorro de Jesus. Boa noite a todos. Ótimo, Rose. A gente fica muito agradecido de você estar praticamente inaugurando esse novo momento aqui no Luz e Caridade. Você, como já esteve sempre conosco, né, muitas vezes conosco, com suas palestras, né, de forma presencial, digamos assim, a gente fica muito contente em ter você aqui com a gente, né, com o seu trabalho, com a sua experiência que você tem, e a gente fica muito, muito grato por isso. E a gente pode estar iniciando. Antes, eu queria dizer o seguinte: se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, aqui nos comentários, no chat, a gente vai, né, na medida do possível, a gente vai interrompendo ela um pouquinho, batendo um papo. Na verdade, seria mais um bate-papo, né, Rose? Sim. Isso. E aí a gente vai conversando sobre esse tema que é muito importante, né? Ajudemos a vida mental. Então, Rose, vamos iniciar, querida. Muito obrigado. E, na medida do possível, nós vamos conversando, tá bom? Então, a palavra é sua agora. Um abraço. Então, vamos lá. Acho que esse tema nunca foi tão atual quanto hoje. Ajudemos a vida mental. Em outras palavras, é um convite de Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 144. Emmanuel, então, nos convida a todos aqueles que nos defrontamos algum dia com a mensagem do Rabi, do nosso irmão, mestre da Galileia, para que nós tragamos esta lição para o nosso eu, para o nosso mundo íntimo, de tal forma que a boa nova, que o evangelho nos transforme e que nós consigamos, então, modificando o nosso jeito de pensar, modificar o nosso agir, nos tornarmos luzes e que essas luzes venham também a levar um pouco de luminosidade àqueles que caminham conosco. Então, é um convite de Emmanuel para que nós acordemos, entendamos a lição da vivência diária
e possamos fazer algo de modificação para a melhora do nosso eu e para a melhora do mundo em que nós estamos. Então, hoje, quando nós começamos a pensar qual é a postura do espírita sobre o planeta Terra, sobre esse local, escola, e na escola todos nós somos alunos, e o mestre é nosso guia e modelo, Jesus Cristo. Nos dias atuais, em que a pandemia, onde um serzinho invisível, um vírus, Covid-19, abala as estruturas do planeta, do mais pobre ao mais rico, daquele que mora no casebre àquele que está na mansão, todos fomos convidados à reflexão, a um pequeno passo que será grandioso para a humanidade no futuro. E esse pequeno passo é uma palavrinha, 3 palavrinhas que todo mundo está usando, mas que poucos estão entendendo. Fique em casa. Fique em casa pode ser entendido como distanciamento social para alguns, isolamento social para outros, quarentena para outros. O distanciamento social, que antes nós entendíamos pela falha do homem enfurnado na tecnologia, deixar de olhar nos olhos, deixar de pensar no outro, deixar de vislumbrar a vivência do perto para vivenciar o distante. E esse pequeno ser, esse pequeno vírus, modificou-nos. Está nos convidando a uma viagem não para conhecer outros países, outras praias, locais paradisíacos, que muitas vezes passávamos tempo trabalhando, muito juntando financeiramente, sonhando em desbravar países e lugares em que a mente pudesse ter paz e também pudesse aprender. E Emmanuel, muito sabiamente, através da mediunidade brilhante do nosso querido irmão Chico Xavier, o Cisco de Deus, como se autodenominava, trouxe para nós belíssimas reflexões nos anos 30, 40, 50 e assim sucessivamente, que hoje, em 2020, nós estamos lendo, analisando frase a frase e percebendo a profundidade dessa pessoa que fala tanto e consegue sintetizar numa frase um conteúdo imenso que muitas vezes a gente demora séculos para entender. Lendo uma única mensagem de Emmanuel, nós conseguimos, para cada frase, termos uma palestra, seminários e não esgotarmos. A grandiosidade desse espírito de trazer-nos variados enfoques para um mesmo tema é a beleza do entendimento e da evolução. E Emmanuel, nesses trechinhos, próxima à lição 144, já vinha nos chamando para que nós acordássemos e contribuíssemos para a elevação de nós mesmos e para a elevação do nosso próximo, daquele que caminha conosco. Então, toda a mensagem de hoje, ela é focada nisso. Então, ele começa dizendo assim, que nós devemos aprender a participar da luta coletiva. A lição anterior a Ajudemos a Vida Mental, ela vem falando, deixai os mortos enterrar os seus mortos. E é uma fala maravilhosa do Mestre Jesus, que Emmanuel nos ajuda a compreender, dizendo que há uma diferença grande entre cadáver e morto. O cadáver seria o corpo que já não é mais animado pelo espírito, portanto é só matéria. Quando ele diz deixai aos mortos enterrar os mortos, ele está querendo dizer que muitos de nós, embora estejamos na carne, experienciando na matéria, nós estamos mortos, vivendo em sombras para o espírito imortal que somos no corpo em que habitamos. Então já vem lá um chacoalhão de Emmanuel dizendo que nós perdemos muito tempo, que a oportunidade de estarmos na carne é única e que, portanto, devemos agarrar com todas as forças
essa oportunidade e fazer valer essa existência, essa experiência, porque ele diz que está nas nossas mãos seguirmos Jesus agora ou daqui a milênios, como aconteceu com o senador Públio Lentulus, com todo o seu orgulho, com todo o seu egoísmo, que perdeu a chance, esteve frente a frente com o mestre, sentiu nas entranhas a presença sublime desse ser puro, do nosso guia e modelo, e que deixou passar a oportunidade. E muito humildemente trouxe através da mediunidade de Chico, em há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo, a sua trajetória de redenção, de luta, de suor e de muita lágrima. Então, dentro desse panorama, um espírito que fez a sua redenção no Brasil, lembrando-nos muito, de maneira muito feliz, que o Brasil é sim o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e que é aqui, na UPA do Cristo, no Hospital de Jesus, no grande pronto-socorro de almas que precisam se redimir, que precisa trabalhar o seu eu para melhor, é aqui que há uma gama enorme de espíritos querendo reencarnar e não conseguem. Uma fila imensa, como dizia o nosso querido Chico, mas que nós, aqueles que me ouvem, eu que vos falo, temos a oportunidade de estarmos na carne nesse Brasil, nesse pronto-socorro. E o convite, então, do nosso mestre, nessa fala que nós temos aqui, é exatamente que a gente compreenda a importância desse momento em que todos estamos sendo convidados a desbravar o país que somos, a nos enxergar no espelho da alma, a compreender a que viemos, a questionar o que o mestre espera de nós, a despertarmos as nossas consciências, alfabetizando-nos com Jesus, através da espiritualidade amiga, que graças a Deus, através do Consolador prometido, nós temos oportunidade. Então, dentro desse panorama, em que somos chamados a ficar em casa, a visitar o lar que somos, o templo sagrado, que é esse corpo, conhecendo o espírito que o anima, analisando, que nós saibamos quais as sombras que habitam em nós, mas lembrando que somos centelha divina e que a luz vai brilhar mais cedo ou mais tarde. Então, a lição da Fonte Viva, vamos por partes, Sérgio, a hora que você quiser falar, quiser perguntar, fique à vontade. Ela começa dizendo que é uma multidão muito grande, sedenta, faminta de Jesus. E essa multidão busca por todos os lugares, em todas as partes, o conforto e a revelação. E aí, em seguida, Emmanuel nos coloca que, embora há uma multidão de pessoas, de seres, que queiram impedir esse encontro entre nós e o Mestre, mais cedo ou mais tarde, século a século, esse momento acontecerá. Nós teremos a oportunidade de sentir a boa nova na nossa vivência, transformando-nos e encontrando, então, o que esse Rabi nos dizia através do exemplo em que ele ensinava, ensinando, exemplificava. Rose, se você me permite, ainda na questão do tema, falando sobre a vida mental, então você crê que, digamos assim, para que a gente possa ter um certo equilíbrio emocional, né, para a gente possa ter um ajuste mais harmonioso, essa parte holística, então, influencia muito nesse momento, digamos assim, essa questão da gente estar em oração, estar fazendo alguma coisa que nos mobiliza, não é verdade? Porque, de uma certa forma, nós temos que continuar o trabalho, né? Principalmente a gente que trabalha com a doutrina, o trabalho tem que continuar. Então, você acha que isso tudo que está acontecendo, essa forma de você doar, de ser voluntário, de você ter essa condição
holística na sua vida, isso ajuda na vida mental da pessoa? Ajuda porque, assim, o que nós percebemos? A mente, como diz Emmanuel, é o espelho da vida em toda parte. A partir daí, nós entendemos o que o espelho faz. O espelho reflete uma imagem. Então, a mente, ela cria tudo o que está à nossa volta. Então, o que nós pensamos se torna realidade ao nosso redor. O nosso pensamento está lá nas obras de André Luiz, em todas as obras, se nós pegarmos Mensageiros, Missionários da Luz, Nosso Lar, Evolução em Dois Mundos, todos os livros, Libertação, ele fala do quanto os nossos pensamentos orientam e nos levam a crescimento, à iluminação ou autoiluminação e ao fracasso. Tanto que nessa Ajudemos a Vida Mental, Emmanuel nos coloca que orientar os pensamentos, olha só, esclarecê-los e sublimá-los é garantir a redenção não só nossa, mas do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Então, o homem não é uma ilha, o ser que nós somos, no corpo em que habitamos, ele necessita viver coletivamente. Não é à toa que Jesus sempre dizia que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Ele não disse onde um só. Então, o ser global é esse ser que se entende como ser espiritual não só na hora que está no campo religioso, não só na hora que está na casa espírita, mas aquele que compreende o que dizia o Poverello de Assis, quando ele disse para os seus seguidores, vão, preguem o evangelho em todos os locais, em todos os rincões que puder. Se preciso, como quem diz, externe através do teu exemplo. Então, a gente entende nessa lição que Emmanuel nos coloca algumas coisas que são importantes. Nós passamos por alguns degraus que devem ser respeitados. Nós somos alfabetizados com Jesus. Muitas pessoas conhecem a figura do mestre, entendem a trajetória dele na Terra, sabem falar como ninguém, conhecem a doutrina espírita, muitas vezes sabem falar de cor e salteado as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos e as obras básicas, mas não introjetaram isso na sua vida de tal forma que as suas ações e o seu jeito de pensar seja todo ele voltado para os ensinamentos do Cristo. A ciência hoje não é algo que a Rosa está falando e que Emmanuel só fala, mas a ciência hoje comprova, medicina, nós temos capítulo especial sobre espiritualidade. Como quem diz, não é um rótulo religioso, mas é a capacidade que a pessoa tem de resiliência, de entendimento do bem, do belo e do bom, uma visão ampliada do que ela é, uma fé no sentido de confiar, fiar com Deus. Entender-se nesse processo de que, se Jesus já nos colocou que é a cada um segundo suas obras, nada temos que não mereçamos. Então, nós semeamos, e a semeadura é livre, graças a Deus a doutrina nos ensina muito isso. Tudo que nós semeamos é nosso, nós queremos, nós escolhemos. Agora, a colheita é obrigatória. Então, o nosso pensar, mesmo que ele não seja verbalizado, já começa a externar a nossa vibração. Não é à toa também que Emmanuel fala assim, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Então, às vezes, você quer saber assim, como é essa pessoa, como eu sou, qual é o meu grau evolutivo, o que eu fui ontem, basta eu analisar as minhas tendências hoje. O que eu costumo pensar? O que eu costumo falar? Quais as minhas ações diárias? Anotando quantas vezes eu sou aquele que enxuga lágrimas ou que faz vertê-las. Quantas vezes eu sou aquele que acolhe ou aquele que não tem tolerância. Quantas vezes eu tenho resiliência e aceitação para compreender que todo momento que eu passo advém da minha necessidade de aprendizado. Então, compreender
que tudo é do meu merecimento, porque se é a cada um segundo as suas obras, o que eu tenho eu mereço, o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. E que muitas vezes são as dores as que mais nos propiciam momentos valiosos de aprendizado. Então, isso é muito importante para que nós compreendamos, então, que o ser, ele é um todo. Então, o que eu penso, a maneira com que eu faço, a maneira com que eu vivencio o que eu aprendo na casa espírita, o que eu entendo como espiritualidade é um todo que vai me fazer saber o que pedir, saber o que buscar e entender o que eu vou achar. Jesus sempre falava isso, pedir, não é isso? Buscai e achareis. Mas não é qualquer coisa, não adianta eu pedir se eu não compreendo o que eu estou pedindo, se vai fazer bem ou não ao meu espírito. Então, sabe Sim. aquela questão de entender o todo, de trazer essa vivência do que Jesus está ensinando para o que eu estou vivendo. Estabelecer essa ponte entre mim e o Criador, sendo Jesus a ponte que me leva até Ele. Sim, é porque, digamos assim, que muitas vezes, né, Rose, as nossas escolhas, elas não são sempre as mais corretas, não é verdade? Né? E às vezes são um pouco equivocadas, né? Na verdade, a espiritualidade sabe aquilo que é mais adequado, né? Porque dentro da nossa limitação, nós achamos que queremos ter o melhor, e esse melhor nem sempre é o ideal para nós, na nossa vida, na nossa caminhada. Talvez diante disso tudo também que está acontecendo, como a gente conversou um pouco, como você bem explanou, a questão dos dias de hoje. Você acha que isso tudo que também vem acontecendo, porque é um processo, né? É um processo também de crescimento da humanidade, existe uma necessidade de reajuste, de mudança, atrás disso tem uma mensagem, o que você acha? Eu tenho certeza que tem uma mensagem maior, porque o planeta, a gente estava ouvindo todos os dias, e nós espíritas mais ainda, virou até modismo nós falarmos sobre nova era, transição planetária. O quanto não se discutiu, e entre o meio não só espírita, mas o meio daqueles que se interessam por coisas espiritualizantes, e sem ser espíritas, muitos estavam buscando entender essa fala como data limite, compreendendo o que é a transição, e algumas pessoas, erroneamente, achavam que a transição fosse só do planeta. Como se eu dormisse e acordasse com o planeta da paz. E aí a gente começou, nunca antes como outrora, né? Há dias atrás, até outro dia, escutarmos tanto a espiritualidade, Dr. Bezerra, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, todos eles, desde os anos 40, 50, lá de trás, falando para nós que a transição se dá dentro de nós mesmos primeiro. Não se modifica um planeta sem que os seus habitantes sejam modificados primeiramente. Então, o entendimento do que é natureza, como nosso querido Francisco de Assis, o Giovanni, conhecia no sentido de amar os irmãos, irmão Sol, irmão Lua, os irmãos animais, e trazendo isso para a vivência, entendermos que nós estávamos perdendo os elos essenciais. As famílias não tinham tempo mais umas para as outras. As pessoas viviam sobre o mesmo teto, isoladas em seus mundos, sejam de tecnologias, sejam seus mundos perturbados, seus mundos reinventados no sentido material. Mas a maioria estava se perdendo. E uma das falas dos espíritos a Kardec, na questão onde se pergunta se nós não tivermos mais a família, se acabar essa célula máter tão importante, a primeiro elo de se viver em sociedade, o que aconteceria? E a resposta da espiritualidade foi muito enfática. Um recrudescimento do egoísmo. Como quem diz, se isso acabar, nós perdemos tudo. Porque a família é nosso cadinho purificador.
E hoje nós estamos convidados a fazer uma viagem para dentro do mundo que somos, mas, sobretudo, a enxergar esse mundo foi convidado a conviver com outros mundos sobre o mesmo teto. A gente se perdeu e agora está sendo obrigado a se redescobrir. Pais, filhos, a terem esse diálogo, a aproveitarem essa oportunidade. Sem dúvida. Eu costumo dizer o seguinte, viu, Rose? Na verdade, nós temos tanta coisa, né, mesmo diante desse momento, dessa situação, a gente tem tanta coisa bonita, né, ao nosso lado, e que eu acho que isolamento, realmente, como vem esse isolamento social, na verdade, são para as pessoas doentes, né, são para as pessoas que estão em hospitais, enfim, né, que estão encamadas. Isso é um certo isolamento. Acho que para nós, com todas as medidas, né, com as precauções que devemos ter, nós temos tanta coisa boa que pode ser feita, né, como você citou, essa questão do entrosamento, da participação da família, e buscar o seu tempo para tantos momentos bons que você pode ter nesse espaço. Não é? Então, acho que a providência é tão sábia, tão, né, misericordiosa, digamos assim, para nós, que a questão disso que você está falando, ela envolve muito a questão da fé, da gente ter confiança, né? E eu acho que isso é a fé hoje, né, essa confiança, porque a fé está intimamente ligada à questão da confiança, né, naquilo que você crê. Então, ela ajuda muito na manutenção dessa mente tranquila, né, dessa mente um pouco mais serena, um pouco mais em paz. Se você me permite, eu vou ler aqui um trechinho do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 19, a fé transporta as montanhas. Então, tem um trechinho que diz assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza, quando está estimulada pelo interesse. Torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Olha que bonito isso daí, não é? Acho que nós estamos falando de fé, de confiança nesse momento também, não é? É isso aí mesmo, linda essa parte. E toda vez que eu falo sobre esse capítulo, A Fé Transporta Montanhas, eu costumo conversar com o pessoal do grupo de estudos, com o pessoal que estuda Evangelho. Eu sempre falo quais são as montanhas, né? Porque aí deixa muito claro quais são as montanhas que a fé transporta. Quando a gente lembra de Zaqueu, que ele subiu numa árvore para poder ver Jesus, porque a multidão o atrapalhava, quantos de nós não somos Zaqueu hoje? E não é questão de estatura no sentido de tamanho da matéria. Eu tenho 1,58 m, então não tenho nem 1,60 m. Então não é questão de tamanho, mas é questão de entendimento que as montanhas que existem, os empecilhos, as nossas más inclinações, as sombras que habitam em nós, todas elas são empecilhos para que nós possamos enxergar Jesus. Então, você falou de uma coisa muito importante, porque essa confiança, esse querer, Jesus é tão maravilhoso que ele didaticamente diz para nós: venha, não farei nada que você não queira. Venha, mas venha no seu tempo. Venha com aquilo que você julga mais importante. Queira você vir. Eu te esperarei. Quanto tempo for, com o mesmo amor, mesmo que seja na dor e no sofrimento, aguardo cada momento o teu olhar para mim. E com toda tranquilidade, quando achares que é verdade a morte, eu te direi, ela não é o fim. Você é um espírito imortal e, como tal, deve esperançar. A esperança é luz nos olhos, é brilho no olhar.
Então, isso foi o que me disse um dia um amigo espiritual, e eu achei lindo, né? Não é sempre que eu lembro, agora me deu esses 5 minutos para lembrar o que ele falou uma vez, e eu creio que é bem isso mesmo. Esse mestre, ele tem uma confiança de que nós iremos, porque nós somos centelha divina, que ele não se desgarra como pastor da ovelha bendita que somos. Embora saiamos por outros caminhos, queiramos seguir outros locais, Jesus nos espera com o mesmo amor e não desiste jamais. Isso é muito importante a gente guardar. É muito importante nós nos lembrarmos disso, né? E ele, então, aproveitando essa fala dos amigos espirituais, Emmanuel nos coloca: todos nós, um dia seremos alfabetizados com o Mestre Jesus. Mas é uma alfabetização diferente, porque ele nos convida a descer Jesus da cruz e sentar-se à nossa frente. Olhar nos nossos olhos, com muito carinho e atenção, e dizer sem medo de errar: você é luz, meu irmão. Essa fala do Mestre vai nos acordar mais cedo ou mais tarde. E sem medo, em toda parte, teremos chance da redenção. Mas eu tenho certeza, se aproveitarmos essa verdade no Brasil, terra maravilhosa, nós estaremos melhores e unidos, não na solidão, mas naquela luz que não é jamais a ilusão. Sem dúvida, isso mesmo, bonitas palavras. E eu acho que a gente tem que ter bastante coragem, na verdade, a gente tem esse enfrentamento, digamos assim, né, com essa confiança que a gente tem, e me lembra muito essa fala sua sobre a questão da parábola da figueira seca. Sabe, essa parábola, ela fala muito do homem que não produz, daquele que deixa de produzir, né? Então, fazer esse comparativo com a figueira seca, e porque se você não faz, você não trabalha, você vai cair no nada. Ou seja, o que estou querendo dizer também é que, como nós trabalhamos com as casas espíritas, alguns são dirigentes, outros trabalhadores, outros frequentadores, é importante que os trabalhos, de uma certa forma, não parem, né? Eu acho que o trabalho ele tem que continuar. Isso daí também dá um ânimo para as pessoas, para os trabalhadores, nessa busca. De uma forma, a casa pode estar fechada, né? A casa espírita, mas os trabalhos continuam, né? E tem, dependendo cada casa tem uma condição, assim, um trabalho de uma forma mais simples, de uma forma mais complexa. Uns dão cestas básicas, uns dão remédio, outros têm escolas. Então, você tem que adotar algum sistema para que você continue fazendo o seu trabalho, né? Para que você não caia, como diz nessa parábola aí, entendeu? Da figueira seca, você cai no nada. Você tem que estar produzindo, você tem que estar trabalhando. Eu acho que também é um recado para nós, né? E talvez uma mensagem, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa não perder nunca nosso trabalho, esse foco, né, da casa espírita, de continuar determinados trabalhos. É óbvio que, diante da situação, sempre com todas as preocupações e tal, né, as providências necessárias, mas os trabalhos devem continuar para que a gente consiga se manter fortalecido, né? Você consiga estar movimentando energias em prol. Então, é interessante isso. E você tocou num assunto muito, muito delicado e onde alguns trabalhadores espíritas não têm esse entendimento, né? Realmente é um momento de distanciamento. Nós não podemos ali fazer as coisas na casa espírita, reunir grupo de pessoas sem os protocolos de segurança. Mas nós temos tanto por fazer. Eu estava, uma experiência nossa, nós recentemente abrimos um centro na cidade de Matão, e o centro chama-se CEAN, Centro Espírita Alvorada Nova. E o nosso grupo, a turminha de associados,
nós tivemos a última atividade presencial no dia 15, que foi um domingo, 15 de março. Quando nós vimos que os médicos, todos os apontamentos científicos diziam que era o momento da gente ter essa quarentena, esse isolamento para alguns, mas para nós o distanciamento por segurança, e que as casas deveriam fechar as suas portas para garantir que todos pudessem se cuidar, nós percebemos que fechar as portas do centro não é fechar as portas do trabalho do espírita. Por isso que a gente sempre fala, o nosso evento das casas espíritas, com a Uzi de Matão, é espírita em ação. O que é um espírita em ação? É a ação cristã. Então, nós continuamos, a partir do dia 17 de março, com as nossas atividades normais. Então, utilizamos aplicativos como o Zoom para continuar fazendo o nosso evangelho. Todos os dias nós nos encontramos através desse aplicativo, entre 20 a 30 pessoas, nos reunimos, fazemos as vibrações, porque pensamento, ele é matéria, Emmanuel já nos disse. O nosso pensamento vai onde endereçarmos. Então, se eu tenho um pensamento positivo para alguém, essa pessoa vai receber as vibrações. A psicosfera do ambiente em que a pessoa está vai ser toda ela transmutada para o bem ou para o mal. Às vezes a gente está pensando ruim e emana vibrações ruins. Não é à toa que a gente sabe que a prece e o passe à distância funcionam. Funcionam. Com o auxílio espiritual, com o auxílio dos médiuns. Então, nós continuamos fazendo isso. Dá para fazer também ações solidárias, levando o alimento do corpo? Dá. Com protocolos de segurança, sim, porque tem muitas pessoas famintas de Jesus, mas com fome no corpo físico, elas não conseguem ouvir nada sobre o evangelho. Então, nós também fazemos. Então, com segurança, um amigo do grupo concentra todos os produtos alimentícios que a gente leva lá, e aí, com muita segurança, vamos distribuindo aos que necessitam. Então, há tanto por fazer e poucos querendo agir. Então, eu acho que essa ação cristã, essa ação no bem, sem estereótipo ou rótulo religioso, mas atitude cristã que qualquer um deve ter quando acorda para o evangelho. Olha, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de trabalho. Tem trabalho para todos, em todos os campos. Desde tirar momentos para fazer uma prece, um atendimento fraterno, seja por WhatsApp ou qualquer outra ferramenta. Nós temos trabalho. Se a gente não se policiar, nós não teremos tempo para a gente. E nós precisamos desse tempo de autoencontro. Então, é importante que nós saibamos, há muito por fazer. Aqueles que dizem que estão entediados em casa sem saber para onde ir, o que fazer, é porque ainda não entenderam a boa nova do Cristo. Porque a ação cristã, ela toma o nosso tempo e nos alimenta espiritualmente como nenhum alimento da carne consegue fazer. Porque ela nos dá paz espiritual. Ela nos dá consciência tranquila. E entender a boa nova, o evangelho de Jesus, é saber vivê-lo nas pequenas coisas. E o mestre nos convida à responsabilidade. Perfeito. E eu acho que você tocou num ponto interessante e extremamente importante, Rose. A questão da casa espírita, e alguns que estão nos vendo nesse momento, é sempre importante você dar algumas diretrizes, porque, na verdade, a gente sabe que esse é o grande desafio, né, é o grande desafio da casa espírita, né, hoje. Então, as pessoas, como é que elas vão agir dentro de casa, né? Como é que elas vão agir, como é que elas podem estar fazendo, né? O que elas devem fazer no momento de uma situação um pouco complicada, algumas vibrações, né? A gente sempre recomenda a pessoa para que ela possa entrar em oração, para que ela possa estar tendo seus momentos de reflexão, e porque na verdade, isso vai ajudá-la no seu dia a dia. Agora, eu acho que também nós estamos aqui com um probleminha técnico, onde perdemos um pouco aqui a Rose, não é, pela internet. Vamos ver se ela retorna aqui, né? Deixa eu mandar um outro link para ela.
ver se ela está retornando. Isto. Ok? Vamos lá, não sei se foi aqui ou se foi aí, mas sumiu tudo aqui. É um problema da conexão, mas é a gente verdade. volta e volta em paz. Desculpa aí os nossos amigos. Não, que isso. Eu estava dizendo o seguinte, Rosa, eu estava dizendo que é importante nesse momento, mais do que o desafio da casa espírita, a questão econômica, a questão administrativa, tem uma série de coisas, né, que movimentam uma casa espírita. Mas o que me preocupa muito é a questão dos trabalhadores, dos médios em casa. E alguns me perguntaram, então eu falo, olha, isso para mim é uma contingência. A espiritualidade sabe o que está acontecendo. Não é por vontade própria, não somos nós que provocamos essa situação. Por isso que a gente não tem que ficar tão preocupado de estar em casa com algumas sensações que podem ocorrer. E se ocorrer um pouco de oração, um pouco de reflexão, a espiritualidade, o seu mentor, aquele que cuida da sua cabeça, digamos assim, ele vai saber o que fazer nesses momentos. A espiritualidade não deixa ninguém desamparado, principalmente você, trabalhador da casa espírita. Então, é um momento de reflexão, um momento para que a gente possa continuar nossa jornada com muita calma, em oração, junto da família, e para que a gente possa voltar, né, em breve, né? Porque eu acho que isso aí é temporário. Sim, e outra coisa, cada caso é um caso, deve ser analisado. Dr. Décio, você conhece, de Campo Grande, Dr. Décio Andoli, que faz parte da AME. Sim. Ele fala muito, eu já ouvi ele, até esses dias ele falou com o Rafael, e eu estava até conversando também com o Rafael sobre isso. O Dr. Décio, ele, no grupo de estudos dele, no grupo de trabalho mediúnico, ele fala o seguinte, o hospital não fecha. A casa espírita funciona como um hospital de Jesus. Então, a reunião mediúnica, ele continua fazendo, com todos os protocolos de segurança. Então, vai de cada casa e quantos médiums nós temos, como é que dá para fazer esse distanciamento. Porque utilizando máscaras, álcool em gel, tendo a distância, o grupo já trabalha faz tempo, consegue fazer isso, dá para fazer. Mas cada caso é um caso e cada casa deve analisar. O que eu tenho percebido é assim, nós temos uma equipe de amigos espirituais que nos acompanham. Quanto mais nós buscamos a retidão do pensar e do agir, mais nós vamos sentir a presença salutar desses irmãos. Nesse tempo de doutrina espírita, eu sinto que nós, os médiuns mais ostensivos, até vamos sentir, sim. Pode ser que a pessoa acorde sentindo o mal-estar da psicosfera sombria de algumas pessoas. Quantos dentro de casa, por não serem alfabetizados com Jesus, ainda estão vendo Jesus só na cruz, não trouxeram ele para o seu lado, para agir, para pensar? Quantos não estão depressivos, com síndrome do pânico, desesperados nesse momento? Ansiosos, né? Focados ainda na parte material, no financeiro, sem colocar, fiando com a espiritualidade. Então, a gente percebe que os médiuns vão sentir essa psicosfera, mas se tiverem pensamentos edificantes, se lerem boas obras, se buscarem essa conexão de estudos, estudo do evangelho, vibração pelos doentes, conversa, um momento de estar partilhando o que lhes acontece com outro companheiro de caminhada. O dia que não estar bem, por favor, faça uma prece, me deem um passe à distância. Lembrar que nós temos, como passista, devemos ter a noção de que o passe pode sim ser feito à distância e que a espiritualidade, sempre que precisamos, está ao nosso lado. E se não a sentimos, é porque estamos tão perturbados a ponto de não conseguirmos nos conectar. Há casos e casos, dependendo da necessidade, por que não o esclarecedor, aquele que dirige a casa espírita, não atender esse médium, o trabalhador, que eu penso no trabalhador, naquele que está na casa, e que às vezes pode sim ter um problema de estabelecer conexão, queda de vibração, e pode ser auxiliado com máscara, álcool gel, distanciamento, mas há várias formas de fazermos isso, como nós estamos fazendo agora.
buscando o esclarecimento, o entendimento do que é o Evangelho e o alimento espiritual. O que nós não podemos perder é o entendimento de que da mesma maneira que nós fazemos a higiene do corpo, nós devemos fazer a higiene da mente. Da mesma maneira que nós alimentamos o corpo várias vezes ao dia, nós devemos alimentar o espírito. E como é que se alimenta o espírito? Orando, vigiando, ouvindo boas coisas, lendo boas coisas. Então, que os meus sentidos estejam voltados para o bom, para o belo e para o bem. O único BBB que vale a pena é esse. Tudo que há de bem, tudo que há de bom e tudo que há de belo. Isso eu sempre falo nos nossos estudos. Alinhar, acertar a nossa bússola com Jesus agora não é necessário, é imprescindível. Sem dúvida. Nossa, maravilha sua palestra, sua fala, viu? E os ensinamentos, Rose. E diga para mim, o Espíritas em Ação seria por agora, né? E trabalho bonito também, né? Que é anual. Como nós no Seara 2 também tivemos que adiar. Na verdade, o Seara que a gente ia fazer, nós vamos fazer agora em abril do ano que vem, né? E é um trabalho bonito que vocês desenvolvem lá também, Matão, né? O Espíritas em Ação. Mas se Deus quiser, logo vai estar aí presente também. Sim, quantos espíritas em ação para que esse evento ocorra, viu? Pessoas do bem, maravilhosas, dispostas a ajudar. Estamos vencendo barreiras sempre, porque ainda há aqueles que, embora estejam na doutrina reveladora, no Consolador prometido, ainda não entenderam que nós não estamos para disputar nada, nós estamos para trazer mais conhecimento e ampliar a nossa visão do mundo que somos nesse corpo que nós habitamos. Então, eu acho maravilhosa a oportunidade que nós temos, tanto de participar com vocês em Araraquara, participar com o Orson do EAC, e também ter essa oportunidade desse banquete de luz, tanto com o Arthur em São Carlos, em todos os lugares. Então, eu penso que nunca antes sentimos tanta fome de Jesus. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje, quanto mais nós pudermos propiciar reflexões que nos capacite, que nos faça viajar para dentro de nós mesmos sem medo do que vamos encontrar, porque nós temos tempo e que nós saibamos aproveitar o agora, porque o momento é agora. Não podemos deixar para amanhã. Quantos não ficam assim, agora eu não vou conseguir ser como Jesus, mas nós não queremos que seja como ele. O que nós precisamos entender é que nós devemos ter uma melhor versão do que nós chegamos aqui. Para quando voltar lá, não voltamos do mesmo jeito. Toda viagem que a gente faz, né, Sérgio? Pelo menos eu penso assim. Há um momento que a gente só quer ir para a praia. Quando jovem, o que a gente quer fazer? Conhecer a praia, curtir a balada, tá lá no Guarujá, em Porto Seguro. Quantos de nós já não se iludiu assim? Aí chega um momento que a gente fala, cansei de ir para a praia, agora eu quero conhecer de verdade o local onde eu vou. Então, eu pesquiso antes, eu não quero ir em qualquer lugar, eu vou selecionar o que eu vejo, o que eu ouço, eu vou querer ouvir boa música, eu vou querer estar nos lugares onde eu me sinta acolhido, onde haja empatia, o outro perceba a minha presença. Eu vou não querer estar com a multidão, mas querer visitar a legião que eu sou, porque eu me chamo Legião. Hoje eu estou Rose, mas eu não sou só a Rose. Então, conhecer, viajar, desbravar e trazer conteúdo, porque uma pessoa que muito viaja não é uma pessoa que chega para dizer que tem dinheiro, porque essa coitada ainda está vivendo o egoísmo e o orgulho, a vaidade. Mas uma pessoa que muito viaja se transforma em mais humilde, porque ela sabe que de onde ela vem é tão pequeno perto do mundo que ela está, do planeta que a envolve, que ela não vai se sentir a última bolacha do pacote. Ela vai querer ser mais um, né, na seara do Cristo, contribuindo para a aprendizagem dos outros. O que ela aprende, ela quer compartilhar. E ela não compartilha falando, porque o falar é o mais fácil. O difícil é mudar a prática, é mudar a ação, é conferir, pensar e agir sintonizado com aquilo que Jesus vem ensinar.
Maravilha isso. Rose, gratidão aí pelos seus ensinamentos, pelas palavras, viu? Assim, eu espero que todos tenham absorvido bem, né, tudo que você disse e que isso tudo possa chegar, a intenção é essa, chegar no coração das pessoas, na mente e no coração das pessoas, não é verdade? Porque isso tudo, esse conhecimento, ele acalma, ele suaviza, né, um pouco a nossa harmonia, o nosso equilíbrio. Então, muito bonitas suas palavras. E, de repente, é o seguinte, eu estava pensando em uma prece, mas eu acho que vou pedir para você fazer uma prece para nós de encerramento. Pode ser? Pode. Eu agradeço, viu, de coração. A gente fica com muita gratidão por você estar participando aqui com a gente hoje. Tá bom, querido? Prazer é todo meu, é uma grande felicidade. Agradeço a todos que estão nos ouvindo, ao pessoal de Matão, ao pessoal do Luz e Caridade, a todos de Araraquara. E para mim é uma felicidade podermos aprender juntos nesse momento, né? Trazer Jesus para o nosso lar. Isso é muito bom. Então vamos lá na sua prece, por favor. Eu escolhi uma prece que está no Parnaso de Além Túmulo, do José Silvério Horta, que nasceu em Mariana, Minas Gerais, e viveu lá de 59 até 33, foi sacerdote. Para mim é uma das mais brilhantes vertentes que traz o pão nosso para a nossa vida diária, pegando a oração que o mestre nos ensinou com um novo olhar de espírito que já se desprendeu da matéria. E ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, nas luzes dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Gratidão a todos, muito obrigada mais uma vez. Um beijo no coração de todos. Obrigado, Rose. Grande abraço, viu, para você. Família, fica com Deus. Muita gratidão pela sua presença. A gente agradece aqui a todos os amigos, né, todos que estiveram conosco aqui, via online. E a gente lembra os amigos que toda segunda agora, né, com as 4 estações, que seria o programa do Luz e Caridade, nós vamos estar aqui na próxima segunda, às 20 horas, com um novo palestrante, e a gente conta com todos. Grande abraço, obrigado, viu? Obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço, Sérgio, obrigada. Obrigado a você. Um abraço de Jacir, tá bom? Será dado. Fica com Deus.